Olá, tudo bem? Estamos em mais um encontro entre nós, um programa seu, meu e com mais algum convidado especial. E hoje a casa tá cheia. Né? Aqui temos o meu esposo, Alexandro, pastora Débora, pastor Rodrigo. Tudo bem com vocês? Boa noite, Boa paz. noite, paz seja com todos, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Sabe que é um prazer sempre ter vocês dois, principalmente a pastora Débora, que foi a primeira pessoa que nesse programa foi assim, a pessoa que apoiou. Então, assim, sempre que a gente recebe vocês aqui nesse programa, eu creio que é sempre com muito mais alegria, muito mais satisfação. É saber que Deus opera nos detalhes, né? Trazer vocês dois aqui, sabe? Dar continuidade àquilo que começou lá atrás. Oh, que bênção, viu? E hoje, dois casais, né? A gente podia ter feito até um culto de casais aqui no programa, se a gente tivesse programado, né, viu? E obrigada, Alex, por participar. Quer dizer, se apresentar para o pessoal em casa? Eu me chamo Alex, sou casado há uns quantos anos com a minha esposa. Mas acima de tudo, sendo companheiro, né? Em todas as horas. Normalmente, gente, eu não tô aqui, não, eu estou do outro lado da câmera. Ele tá sempre apoiando, tá aqui, ó. Ele faz aquele trabalho, sabe, de... Os bastidores. Isso aí. Mas assim, como eu estava falando antes, sabe? A gente que está aqui na frente das câmeras não parece, mas eu creio que Deus já está operando, né? Usando esse programa para que pessoas sejam impactadas. Eu acho que acima de tudo a mensagem sempre nesse programa vai ser essa: Jesus ainda está vivo. Amém. Glória a Deus. Ele vive, né? Ele vive, ele reina. E hoje vocês aqui contando o testemunho, né? A pastora Débora veio aqui no nosso primeiro programa. E hoje com o pastor Rodrigo, esposa da pastora Débora. Boa noite, amigos, irmãos em Cristo, que não me conhecem ainda. Me chamo Rodrigo. Temos a nossa igreja no bairro Estação, Ministério Gerados para Gerar, onde sou pastor presidente, mas eu confesso para vocês que eu não escolhi ser pastor, mas quando Deus escolhe... Não é nós que escolhemos, né? Não adianta fugir, não adianta se esconder, que nem o irmão Alex falou ali, que eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores, gosto ainda, amo trabalhar por fora, mas Deus me pegou de um jeito, que nem nós vamos estar falando logo seguindo o meu testemunho, que eu não tive escolha. Glória a Deus. E agradeço que foi a melhor escolha da minha vida, é estar com o Senhor Jesus. Eu vi uma vez uma frase que dizia: eu não tenho chamado, o chamado é que nos tem. Porque é o chamado que tem a gente, né? Que a gente pode tentar fugir, correr, mas quando a gente está, né, quando o chamado tem a gente não tem escolha. É viver para o Senhor, né? E quando a gente vive para o Senhor, a gente não tem mais a nossa escolha, né? A gente escolhe tudo que o Senhor quer. É bem isso. E até ele já, né, vai comentar sobre o testemunho, sobre, né, o que aconteceu. Me faz lembrar justamente em função disso. Porque aquela coisa, existe um momento da tua conversão que tu aceita, né? A gente tem um costume de falar aceito Jesus Cristo, mas na verdade Ele que nos aceitou, né? Então Ele nos aceitou, claro que a prática dos nossos pecados Ele não concorda, não aceita. E aí tem o momento da conversão, tem um momento que muitas vezes se a pessoa não se policia, não cuida, tem o momento do convencimento, que a pessoa acha que ela é crente, que ela é cristã, sabe tudo e não sabe nem ouvir o outro, né? E tem um momento onde que muitas vezes a nossa fé acaba, né? É como se fosse um sistema oscilando. Muitas vezes a tua fé tá lá, tu olha, hoje a minha fé tá bombando, né? Mas tem outros momentos que a nossa fé tá mais lá embaixo, que é onde a gente como casal, a gente precisa, né? Então quando a minha fé não tá muito forte, ele vem com a fé dele e ajuda, né, me fortalecer. Na verdade, Deus nos fortalece, né? E isso é o casamento mesmo, né? Porque quando um tá fraco, o outro vai estar forte. É isso aí. E Deus une pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Ele não une pessoas iguais. Não, ele une pessoas diferentes. Totalmente. Porque a diferença entre vocês dois, a diferença entre eu e minha esposa é que nos completa. É isso aí. Porque se eu sou bom numa coisa, ela é boa noutra, então cada um atua numa área e assim a gente cresce. Isso aí.
Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, ou melhor, ele me aceitou do jeito que eu era falho, pecador. Somos ainda, né? Não somos perfeitos, não somos santos. A cada dia nós precisamos dele, cada dia nós buscamos essa salvação, né? Cada dia nós temos que ser uma pessoa melhor ainda, né? E não é fácil, né? Porque o mundo te oferece, não é porque nós somos pastores que não oferece, ele pensa, às vezes tu pensa que é uma coisa boa, mas no fim não é, uma cilada do inimigo. Então a gente tem que estar sempre em oração, jejum, propósito com o Senhor, né? E eu pedi para Deus, assim, logo que eu voltei para o caminho do Senhor, que eu queria ter não uma namorada, né? Uma esposa, né? Que eu queria construir uma família, né? Porque a minha família, querendo ou não, minha família não tinha estrutura, assim, sabe? Família, assim... Cara, tem meu pai, que se chama Gilberto, minha mãe se chama Claire, tem uma irmã, a Vanessa, agora no Gima, ela consagramos ela pastora Vanessa, e meu cunhado, que é pastor Felipe. Então, muitos diziam que eu tinha tudo para dar errado, sabe? Eu e minha irmã tinha tudo para dar errado. Mas, graças a Deus, né? Deus mudou a minha história, da minha irmã, né? E Deus quebra maldições, né? Porque a gente se espelha em nossa família. Muitas vezes a nossa família não é aquele espelho que a gente possa pensar, eu quero ter uma família assim. E só que tem maldições que vão de gerações em gerações, mas quando Deus entra na vida, né? A palavra de Deus fala que quando ele entra, aí começa uma nova história. Aí ele começa a escrever e tudo aquilo que foi passado, né, dos nossos antepassados fica para trás. Ele escreve uma história nova. E aí toda a nossa descendência é abençoada pela nossa história. Olha como Deus é perfeito, né? E tu vê, Deus é tão perfeito que ele nos pega imperfeito, né? Ele a gente vê de uma estrutura no qual muitas vezes não é uma que foi criado na igreja, né? Mas foi criado no mundo. E ele nos pega, nos coloca de pé, nos restitui. E eu não tenho filhos, mas vocês têm filhos. Eu creio que a visão que vocês têm dos seus filhos é assim: poxa vida, quando eu era criança eu queria ter a vida que eles têm hoje. E tu imagina o quanto Deus ainda vai trabalhar na vida deles ainda, né? Com certeza, né? Hoje os nossos filhos, como a Bíblia fala, né? Os filhos são a herança, é a promessa de Deus, né? São os nossos, né? É a geração futura, né? E os nossos filhos hoje têm a oportunidade de ser educado, de ser ensinado mediante a sua palavra. Nós, né, tanto eu quanto ele, a gente não teve, né, essa oportunidade. Claro que Deus, né, ele sempre coloca pessoas no momento certo, na hora certa, aonde ele consegue nos resgatar para o seu caminho. E logo quando nós nos casamos, a gente, né, já estava uma caminhada de fé. A gente começou então, vamos dizer assim, um relacionamento firmado na palavra, mas com as suas diferenças, né? E teve alguns momentos nessa caminhada que não foram tão fáceis. Muitas vezes as pessoas olham, não, mas olha como é fácil, olha a vida da Paula, olha a vida do irmão Alex, olha que casal bonito, olha, nossa, que presença de Deus. Mas na casa ninguém sabe. Tem vezes, eu mesmo falo, tem dias que eu sou tão chata que nem eu me aguento, que eu digo assim, misericórdia, como é que ele me atura mesmo, né? Então tem momentos assim, ó, que a gente fica vendo que as pessoas de fora idealizam aquele casal perfeito, mas a gente é imperfeito, a gente tem as nossas falhas, né? Em casa a gente tira a nossa, né? Parece que a gente é quem a gente é, não? É como se fosse Naamã. Tu vai olhar quando Naamã mergulha, né, as 7 vezes, é como se Naamã ele tirasse todas as armaduras, tudo aquilo que ele carregava. Muitas vezes somos nós. Nós, quando chega em casa, a gente tira toda aquela, né, as roupas, tudo aquilo que muitas vezes, perante as pessoas, ai, olha só que perfeita, calma, né, que calma. Nossa, né? Mas é um trabalhar de Deus, né? E eu lembro que a gente passou várias etapas no nosso casamento. E uma das coisas assim que foram bem forte, impactante, foi o momento que a gente já estava, né, buscando no Senhor, já tinha uma fé, mas teve um momento onde o meu esposo não estava firmado, né, como deveria ser, porque o homem é o sacerdote do lar, é o varão, aquele que, né, que vai buscar ainda mais não isentar a responsabilidade da mulher, mas ele também tem um papel fundamental, né? E chegou um momento onde simplesmente ele ia buscar na igreja, mas não estava mais buscando ao Senhor. E aonde
aconteceu que a gente decidiu então, porque muitas vezes a gente vai a algum lugar, alguma igreja, a gente acha que a pessoa que está ali, ela é perfeita. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. E a gente muitas vezes a gente olha para o homem ao invés de olhar para Deus. E aí chegou um momento então que a gente se decepcionou com o homem, não com Deus, porque Deus ele é perfeito, não tem, né? E aí nesse momento então a gente decidiu não mais se envolver, ter relacionamento com as pessoas. Então o culto, por exemplo, começava 7h30, nós chegávamos 15 para as 8. O culto terminava 9h30, nós era 9h20, não vamos ter comunhão com ninguém. Parece alguém. Até antes. Então foi um momento que quando a gente foi num culto de domingo, a gente já vinha um bom tempo já. 25 de novembro de 2013. Aí eu fiz uma oração. 20 anos. Fiz uma oração e disse assim, Senhor, eu preciso que acrescente fé na minha vida, né? E do jeito que a gente está vivendo, uma vida sem compromisso, porque na verdade o casamento, o relacionamento, ele sempre vai dar certo se as duas pessoas estiverem dispostas a fazer de tudo para dar certo. E principalmente se deixar Deus entrar no relacionamento. E aí nesse momento então, fiz essa oração, Senhor, acrescenta a minha fé. E 2 dias depois, dia 27 de novembro, aconteceu 2013. o acidente do meu esposo. Que aí eu deixo pra ti. Eu sem saber, eu tava que nem Jó, né? Que nem a história de Jó, Jó não tava sabendo de uma hora para outra. Ele acordou pobre. Ele era rico, com a família bem sucedida, de uma hora para outra perdeu tudo. Nossa. Perdeu seus filhos. E ele não sabia a história entre Deus e o diabo, né? Ele não sabia nada que estava acontecendo. E eu, uma hora para outra, assim, acordei, eu acho que 2 dias, se não me engano, ou um dia, no hospital. E eu perguntei para minha mãe assim, mãe, o que eu estou fazendo aqui? Nossa. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Era de noite ainda. Olhei assim, a minha dor, assim, um enfaixado, assim, quebrado, com dor, assim. Eu chamei a enfermeira. E eu só me lembrava que eu peguei na terça-feira de meio-dia, às 11h30, eu pegava a pastora sempre no serviço dela, né? E esse dia eu não peguei ela, esse dia até fiquei triste com ela, assim, que eu liguei pra ela ir junto, ela disse que não ia. Sem eu saber, ele estava triste. Depois que eu fiquei sabendo. Ela disse que não ia, né? Porque eu pegava sempre ela grávida da Esther com 6 meses. Ela tava. Daí eu tinha vendido a minha moto com um amigo meu e disse pra ele assim, tu não me presta a moto pra mim ir lá pra casa almoçar, que eu deixei uma massa com carne moída. Daí ele se empresta. E eu sempre pegava. Você tava no serviço, daí saiu do serviço. Saí do serviço, daí peguei a moto e daí eu olhei assim o capacete aberto e fechado. Daí eu sempre usava aberto. E esse dia eu peguei fechado. E daí depois não me lembro mais nada. Daí quando eu acordei no hospital, né? O caminhão cortou a frente dele. Saindo do serviço. Na entrada do Cantegru lá. Não lembro nada, assim, eu passo por lá tudo e eu disse, se eu tivesse morrido eu não tinha sentido dor, não tinha. E foi um milagre de Deus, né? Porque na verdade... Saiu de moto e daí vinha um caminhão. Eu saí de moto, eu tava na Via 2 lá, perto da... Tu tava em que sentido? Tu tava Tava indo? subindo a Via 2. É como assim, tu pega, sabe a Via 2? Sabe a Unimed ali? Vai embora, em direção ao posto lá em cima. Vai sempre... É nesse sentido que ele tava indo, ele tava indo. E daí o caminhão bateu. E daí o caminhão cortou minha frente e eu dei no meio do botijão do freio do ar. E daí ele ficou sem o freio, né? E daí a sorte que ele se tocou, sorte não, foi Deus, né? E ele pegou e desligou na direção, porque ficou um palmo da roda passar por cima da minha cabeça. Meu Deus. E a moto passou pro outro lado, assim, sabe? Muitos ali, minha Dina até falou que dava na rádio e tudo, que tu tava morto, né? Que não tinha mais volta, né? Depois da oração da irmã. E depois da... Acrescenta, viu? Você que acha, né? Peça pra Deus, mas esteja disposta a viver o processo também. Meu Deus. Foi um processo. Só que daí o que chamou a atenção dela, que eu não me lembro quando ela chegou no hospital, que eu dizia assim que se eu tinha matado alguém. Eu matei alguém? Uma preocupação. E tu tá grávida, né? Eu falava, tu tá grávida? Acho daí, que o volante te dá esse medo da choque, né? Da morte, de machucar alguém, de tu...
Porque todos nós sabemos que o carro, ele ao mesmo tempo que ele te leva onde tu quiser, que é uma maravilha, mas ele assim como ele é uma arma. Sim. Tu pode matar, ou tu pode matar pessoas, pode matar a própria Tem que ter total família cuidado, e se né? matar. Então, o carro, quando não é dirigido, não é bem a pessoa que não está ali é imprudente, é uma arma. E a minha preocupação maior ali depois, assim, era se eu tinha matado E tu, alguém e tu mesmo. te machucou muito? Machuquei, eu quebrei o tendão da mão esquerda. Daí ele emendou esse dedo com esse. Para honra e glória de Deus, que o médico achava que eu não ia mexer mais minhas mãos. Eu mexo meus dedos, tudo. Cara, hoje eu não tenho força que nem eu tenho na mão direita, sabe? Mas eu consigo mexer tudo. Quebrei a bacinha, 3 ossos do pubis, do ânus, do testículo. Onde pô, minha pior situação, quando o médico relata que podia não funcionar mais. E daí eu disse, eu cheguei a falar pra minha esposa, eu disse, amor, se não funcionar mais, tu pode ter Isso outro... pro casamento, né? É só Deus, assim, só em Deus, assim. Porque... Foi uma prova. Porque eu Meu disse- Deus do céu, que prova que vocês passaram. Que eu disse pra ela assim, não, tu pode fazer outra família, coisa, não precisa ficar comigo, coisa assim, por pena, coisa assim. Mas só que nós tivemos bastante pessoas, pra honra e glória de Deus, de oração, de intercessão, sabe? Tava a pastor Suzana, que é a bênção de Deus. E fora as outras igrejas, tudo reunido, tudo, até quem não, em outras denominações, tudo tava orando por mim, intercedendo. E Os cada médicos tinham te desenganado. Né? o Os médico falou médicos assim que o médico falou que eu podia, como eu quebrei o osso em 3, o testículo, o pubis e o ânus, podia não voltar a caminhar mais. Eu ficar para sempre de cadeira de rodas. E como ele bateu a cabeça também, poderia voltar, mas voltar como uma criança. Não lembrar Então, mais das coisas. várias coisas assim. Foi várias etapas. E tudo aquilo que o médico falava, a gente entrava em oração. E assim, o médico dizia, como ele bateu a cabeça, vai fazer tal exame, provavelmente não vai ser boa coisa. E daí ele já falava direto. E a gente ia para oração. Nessa situação, assim. Para ter noção, eles nem perceberam que eu estava grávida. Aí, quando uma das enfermeiras olhou para mim e aí viu, né? Aí eles começaram a cuidar um pouco mais no sentido das informações, né? Mas assim, tanto para nós quanto para toda a família, né? Foi algo assim bem marcante mesmo, mas é aquela coisa assim, foi uma maneira também do Senhor chamar a nós, sabe? Porque isso foi uma das coisas que ainda Deus fez para que a gente se voltasse ainda mais. Então hoje, quando uma pessoa fala que não tem fé, eu, né, sou testemunha viva de que é preciso a gente se voltar para o Senhor, que tudo é possível para Ele, né? E o poder de uma intercessão também, né? Porque quando uma pessoa ora, Deus se move, mas quando várias pessoas oram, a movimentação do céu é mais intensa, né? Para que aconteça o milagre. Com certeza. E todos se uniram para que isso acontecesse. A unidade, sem ver a placa, comunhão. sem ver... Isso aí. Sabe que eu falando nisso me faz lembrar daquela passagem bíblica de Pedro, né? Pedro estava na prisão e os irmãos oraram por ele. Tanto que ele foi liberto da prisão sem auxílio de ninguém, só das orações dele. Para ver o poder da oração, né? É que quanto mais a gente ora, mais poder tem. É Porque o poder não está em nós, tá mas na- está em Deus. Então o milagre acontece não porque a gente é merecedor, não. É porque a gente não é merecedor de nada, mas é porque a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou. E porque a porta bate na porta, né? A porta vai se abrir. Às vezes a gente não recebe os milagres porque a gente não está batendo. A gente quer uma oração de um dia que o milagre aconteça no outro dia. Com certeza. E olha o processo que vocês tiveram, quanto tempo foi, né? Desde o momento até eu chegar ao hospital, até hoje, porque é um milagre vivo. Com certeza. Tá aí caminhando, né? Fazendo tudo, pregando a palavra, é um milagre vivo, né? Com certeza. E firme no Senhor, que é o mais, né? É o que, eu creio que é o que mais o Senhor queria. Deus às vezes faz todo esse turbilhão para que a gente chegue no propósito. Só a gente não entende. Só que mesmo assim, dessa forma toda que foi trabalhado, né, o agir de Deus, mesmo assim, lá na frente, ele mesmo assim meio se esfriou. Continuou indo, buscando Teve a Deus. questionamentos? Teve porque eu? Não. Eu sabia do milagre do Senhor, sabe? Mas só que como eu estava bem machucado, e hoje eu percebo que a maioria das pessoas que estão afastadas de Deus estão machucadas, né?
E daí o pior, desculpa te cortar, mas a pior ferida é que ninguém vê. Isso. E daí, como eu tava bem machucado assim, eu relutei bastante, até confiar de novo, até, sabe, eu não queria me envolver. E daí, sabe, que eu ia na igreja assim, mas não, sabe, assim, que era mais um culto. Eu podia ir na oração, mais uma oração, só que não... Era como se... Eu não, sabe, eu não tava assim, envolvido. Intenso, Senhor, né? intenso nele, né? Porque E hoje não eu é percebo... nem no... Desculpa, mas não é nem no fazer as coisas, mas é no Senhor. É isso aí. Essa é a diferença. E daí eu relutei bastante, sabe, mano? Mas eu sempre tive a certeza que foi Deus, por causa que em 99, quando eles receberam a moto lá em Porto Alegre, eles falaram que tá morto, essa pessoa tá morta. Porque 99% desse acidente, 1% sobrevive. Ainda mais de moto, que é mais perigoso. E hoje eu vejo os acidentes que acontecem ali, não é nem perto que foi com o meu acidente, sabe? E eu vejo que Deus me cuidou no mesmo detalhe, né? Porque eu tinha promessa dele na minha vida, né? E eu não era pastor ainda, né? Eu era só um membro. Não, você era filho. Filho dele, é isso aí, eu era só um filho dele. Só que entendeu? a gente lembra quando a mãe do profeta... Ai, eu esqueci o nome dele. Moisés? Não, o profeta do... Samuel? A mãe de Samuel também. O sonho dela era ser mãe, né? E Deus precisava do profeta, Deus precisava de uma boca. Deus precisava de alguém que aí todo o processo foi para que as coisas acontecessem conforme Deus queria. É uma troca, né? Quando Deus nos separa, Ele não simplesmente ele te diz agora, aí não te diz para ti assim, ó, que tu vai passar por isso, não, só te diz, vai que eu tô contigo. E sabe, tu falando essa palavra, eu trouxe esses dias na igreja, e tu vê a humilhação que ela passou, né? Por ela ser estéril, daí ele teve outra esposa, né? Porque conforme era a lei deles lá, se uma esposa fosse estéril, podia ter relacionamento com outra, né? E ela debochava de Ana, né? Ela ria, quantas vezes ela foi humilhada, né? Mas quem é que fechou a madre? Quem é que fechou? Foi Deus. E quem foi que abriu? Mas só que muitas vezes a gente não entende, porque o trabalhar de Deus, às vezes parece que está tudo errado na nossa vida. Para os nossos olhos está tudo errado, mas para Deus está tudo certo, porque Ele está encaixando as peças até tu chegar no propósito, nas promessas que Ele tem na nossa vida, né? Que nem a Ana, até ela chegar nesse processo, foi em torno, né, segundo estudiosos, ela levou 25 anos. Então imagina, às vezes a gente leva 2 anos, 3 anos para alcançar a bênção, né? E a gente muitas vezes murmura no meio do processo, né? Mas olha... E desiste muitas vezes. E daí para ela, assim, era um simples criança, um simples bebê. Mas Deus era... Era o profeta. O profeta, sabe? Não era qualquer. Não era qualquer, né? E é isso, né? Eu acho que esse é a chave de tudo, né? É mesmo em meus turbilhões, tu crê que ali Deus está fazendo alguma coisa. Hoje, né, ver vocês aí firmes juntos, né, os filhos, tudo que Deus tem feito. Hoje vocês estão na frente do ministério, hoje vocês cuidam de pessoas que um dia também foram machucadas. Vocês conseguem entender, né, por que aquela pessoa está ali, não desistir. Porque às vezes a pessoa olha, é birrenta, porque quer aparecer. Não, às vezes as feridas são as feridas que cada um traz, só quem passou consegue entender. Então, só quem passou pela dor consegue entender a dor do próximo, né? E eu queria que vocês falassem pro pessoal agora em casa, assim, né, que pode só estar pensando em querer, muitas vezes, parar, desistir, ou tá passando por alguma coisa difícil que nem vocês passaram. Fique à vontade, assim, para falar pro pessoal de casa. E sabe, mana, que nessa caminhada aí, eu fui muito ruim com a pastora, né? Por causa que, como eu não queria se envolver, ela queria se envolver. A pastora foi sempre envolvida no meio, ela gosta de... Pra ver, ela faz a marcha para Jesus, tudo, né? Ela tá sempre no correrio, né? E daí, mas graças a Deus eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, sabe? Eu peguei e me envolvi, teve um pastor que chamou a atenção minha, outro vai perder a tua família, outro se envolve nas coisas de Deus. Sabe? Foi umas palavras bem doloridas, assim, mas aquilo ali me restaurou, me curou, me transformou. E hoje, para a honra e glória de Deus, assim, estamos envolvidos cada vez mais, meus filhos também, sabe?
E eu digo para você assim, sempre tem esperança no Senhor. Mesmo se tu não respirar, o Senhor pode fazer um milagre. Que nem fez em Lázaro, né? Ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto lá e ele foi lá e ressuscitou. Então para Deus nada é impossível. Eu não sei se você se encontra machucado, problema familiar, eu não sei como é que está o relacionamento com o Senhor, mas creia que se envolve com Ele, porque querendo ou não, nós somos falhos. O perfeito santo é Deus. Eu digo que não é porque eu sou pastor, porque a pastora Débora, que a gente não vai falhar, mas busca no Senhor porque Ele nunca falha. E Ele sempre nos surpreende nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Pastora Débora, exemplo de quem não desistiu, né? Então valeu a pena, né? As batalhas que tivemos. E se você se encontra, como o pastor falou, talvez triste, magoado com o homem é falho, mas o Senhor nunca falha. E a porta da nossa igreja está aberta, caso você queira conhecer o Ministério Gerados para Gerar, lá no bairro Estação. É uma igreja humilde, simples, mas que tem bastante a presença de Deus, né? Então todo aquele que se inclina para o Senhor, ele se inclina para nós, né? Então a gente deixa esse recado para você, para não perder a esperança e tenha fé, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, né? Verdade. O Senhor, Ele vê a nossa fé, por mais pequenina que seja. E para nós encerrarmos, então, nós queríamos agradecer a presença de vocês. E nós vamos pedir só uma breve oração. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Amém. Pode orar, pastor? Feche os teus olhos, a gente tem que estar em casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em Tua presença. Te louvamos, Pai, por este testemunho, te louvamos por essas vidas que aqui estão, por aquelas que estarão nos assistindo e ouvindo, Pai, que possamos ser instrumento em Tuas mãos para que esses corações possam ser alcançados, Pai, e que tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor venha alcançar, Pai, o número possível de pessoas para que elas encontrem o Senhor e que elas sejam renovadas e fortalecidas, Pai. Se alguém se encontra enfermo, doente, desanimado, triste, seja o que for, que o Senhor vai de encontro a essas vidas e que elas encontrem no Senhor o consolo, o colo, tudo aquilo que o Senhor tens para acrescentar, a Tua paz, a Tua fé, em nome de Jesus. Te agradecemos, que o Senhor permaneça conosco, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigada, pastora Débora, pastor Rodrigo. Obrigada, meu esposo, por estar aqui com a gente. Nós que agradecemos. E que cada vez mais seja canal de bênção. Amém. Deus Que venha possamos, escolher e que vocês. possamos ter novas oportunidades de a gente poder estarmos juntos. Com certeza. Sabe que é meia hora, mas sabe, nós teríamos assunto assim para muito para Cadê o dia? Quer falar comigo? Contar os testemunhos também agora. Gente, você de casa, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, até a semana que vem. Quiser participar conosco aqui do nosso programa, contando o teu testemunho, pode nos chamar ali no Instagram, ou pode nos chamar ali também no WhatsApp. Deus abençoe. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Deus abençoe.